na terceira aula. Bom, eu gostei dessa imagem da calculadora porque ela reflete bastante, reflete um pouco, né, do que vamos falar hoje, porque as calculadoras, elas são programadas com o polinômio de Taylor, né? Você não existe uma tabela gravada dentro das calculadoras. As calculadoras fazem as contas. Se você clica em seno, ele vai fazer uma conta de seno. Ele vai lá dentro, pegar o polinômio do seno e fazer a continha e entregar no visor para nós. Bom, mas antes de chegarmos lá, vamos requentar a aula passada, né? Bom, então, da aula passada, ficou faltando esse probleminha aqui, né? E esse probleminha aqui, eu tinha um triângulo retângulo, né? Onde os catetos medem x e y, e ele pede para determinar o erro no cálculo da hipotenusa. Então, o erro de x foi dado, né? Ou seja, o erro de y foi dado, e você quer saber o erro de cálculo do z, que é a minha hipotenusa. Bom, por ser um triângulo retângulo, o z, a relação entre z, x e y é dada dessa maneira. X ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, o que mais? Então, eu sei que o z é uma função de x e y. O z, né, a hipotenusa depende dos outros catetos. Ou seja, então a hipotenusa é uma função dos outros catetos. Tá? E esse z, então, é a raiz quadrada de x ao quadrado, y ao quadrado. Tá? Então, por que acontece a raiz quadrada? Porque eu tenho z ao quadrado. Então, para isolar o z da potência ao quadrado, né, eu elevo o meu lado direito ao quadrado. Eu sei que alguém está pensando, né, que, por que ele não escreveu só isso? Porque está ao quadrado, raiz, então fica z igual a x mais y. Ainda bem que eu não estou vendo essa pessoa que está pensando, tá? Para, né, a minha mão esganar. Mas, enfim. Tirando o acesso de raiva, o professor voltou ao normal. Então, você nunca faz isso quando você tem uma soma. Né? Nunca faz. A raiz de x ao quadrado é x mais 1. Never. Never, never. Troca por números que não seja 0 e 0. Se botar x igual a 0, y igual a 0, vai dar certo? Professor, né? Fale. Aí o y está como variável ou como função? O z é uma função de x e de y. Ou seja, esse valor aqui depende tanto do x quanto do y. Então, o z ele vai depender do x e vai depender do y. Então, o x e o y são assim, variáveis independentes. Fale. Tá, não tá, variáveis, tá? É que nas outras questões eu havia disposto o y como uma função e o x dentro da função do y. Então, no caso, seria na função z, teria a função y que está dentro da função z, entendeu? Mais ou menos isso. Aí nas outras foram disposto assim, né? Eu posso dizer que o x é uma função de y. Se eu estou num caso bidimensional, o x só depende de y. Por exemplo, você vai calcular a área de uma circunferência, ela depende apenas de uma variável. Né? Então, recai nessa anotação. Agora, se você tem uma situação como essa, você tem um x e você tem um y. Então, o z depende de x e y. Da mesma forma, se você for calcular o volume de um cone, ele vai depender do raio e da altura. Certo? Bom. Certo. Segue isso. Tá? Então, o meu z depende de duas variáveis, x e y. Tá. O que mais? Eu conheço o erro em x. O erro em x é 0,1. Eu conheço o erro em y. E o erro em y é 0,05. Esses números todos vocês estão enxergando no problema. Qual é o meu objetivo? O problema está pedindo para determinar o erro absoluto, né, no cálculo
da medida de Z, conhecendo os erros de entrada. Então, conheço os erros de entrada. Qual é o erro de saída? Para nós fazermos essa continha, né, descobrir qual é o erro de saída, tendo em vista os dois erros de entrada, nós temos essa relação, né? Essa relação aqui foi apresentada para vocês na aula passada. Ela está relacionando a derivada de Z em relação a x vezes o erro de x. Repara, você tem uma parcela só com erro de x. E você tem uma parcela só com erro de y. Tá? Sem mistério. Quando nós tínhamos só uma variável, era só uma variável. Mas agora eu tenho duas variáveis, né? Ok. Então, o nosso maior problema, né, agora é calcular as derivadas. Né? Então, se o meu z é raiz quadrada, eu posso escrever ele como potência de 1 meio. Então, se eu for calcular se eu for calcular a derivada, nós temos que lembrar o seguinte, que a derivada de uma função u na p é p, u na p menos 1, vezes a derivada de u. Né? Então, se eu for calcular a derivada de z em relação a x, aplicando a regra de derivação, né, eu tenho que o meu p é 1 meio. O meu u é o que está dentro da potência. Elevado na 1 meio menos 1, que isso dá menos 1 meio. Vezes a derivada em relação a x do que está dentro da potência. Ou seja, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com 1 sobre 2 raiz de x2 mais y2. Esse termo ele vem daqui, né? Vezes essa derivada aqui. Quanto é que essa derivada em relação a x? 2x. Tá? Uma derivada parcial em relação a x, 2x. Dessa forma, eu vou simplificar este com este. E sobrou x ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, essa é a minha derivada em relação a x. Tá? Se eu for fazer a derivada em relação a y, nós vamos obter... Tá? Ah, não. Antes disso, eu calculei o valor, né, da minha função ali. Vamos apagar. Então, antes disso, eu calculei o valor da derivada no ponto. Que ponto foi esse? Foi o ponto dado no problema. Você tinha uma medida de catetos, né? Um cateto valia 3, outro cateto valia 4, né? Então, isso foi dito. Um cateto valia 3 e outro cateto valia 4. Desta maneira, é só substituir, né? Esse aqui é 3, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 25. Portanto, calculando essa derivada, quando x é 3 e y é igual a 4, eu tenho 3/5. Então, a derivada nesse ponto é 3/5. Ok? Bom, repetindo esse mesmo processo para a derivada em y, nós temos, então, nós temos, então, 4/5, né? O meu y é 4 e x ao quadrado, y ao quadrado é 25, né? Então, ficou 4 sobre 5. Então, eu tenho calculado... Ô, professor. Fale. Só apaga o rascunho que deixou ali da derivada, por favor. Só pra gente dar uma olhada ali, melhor. Por favor. Ah, tá. Tranquilo. Então, calculado as duas derivadas, então agora eu tenho... Então, o que nós temos? Esse valor aqui, o problema deu para você. Esse valor aqui, o problema deu para você.
Isso aqui nós calculamos 3/5. Isso aqui nós calculamos 4/5. Agora, o que a gente faz? Junta tudo. Tá? Então, isso aqui o problema... Opa! O problema... Eu botei aqui... Fica gravada a aula, né, professor? Sim, a aula é gravada. Então, isso aqui agora... Deu. Então, a derivada em relação a x é 3/5. O meu valor que eu encontrei, o valor que o problema deu para i de x é 0,1. E a derivada é 4/5 e o valor para o erro em y é 0,05. Então, tudo isso o problema já foi dado, né? O problema já deu isso para vocês. Então, é só juntar tudo e fazer a continha. Ou seja, não tem grandes mistérios. Na atividade pós-aula que vocês têm que concluir hoje, tem um problema bem parecido com esse. No caso, as derivadas são bem parecidas com essa. Acho que é de impedância, se eu não me engano. Eu deixei aquele problema exatamente porque, como eu deixei esse material resolvido para vocês na aula passada, né, eu não fiz esse problema, mas eu deixei depois para vocês esse material resolvido. Então, imaginei, não. Quem olhou todo o material resolvido vai conseguir, vai ver o problema parecido e vai fazer a associação, né? Bom, então esses valores ali foram todos dados, tá? Mas, no início, o Misael estava com aquela dúvida, é uma, duas variáveis, né, independentes. Eu posso ter 3 variáveis independentes. Eu posso ter fórmulas, né, na qual o meu resultado depende de 3 coisas. Ah, professor, isso é um máximo. Pode existir? Não, pode existir o que você quiser. 3 coisas é um exemplo. Pode existir 4, 5, 10 mil. Então, por exemplo, se eu quero calcular a área de um triângulo, a área do triângulo vai depender de 3 coisas. Do lado A, do lado B, melhor, do lado A, do lado C e do ângulo entre A e C. Então, essa aqui é uma fórmula bem importante e recorrente que se usa para calcular área de triângulo. Tá? Ela se usa muito para calcular área de triângulo. E então, onde eu tenho um lado A, um lado C, né? E eles são adjacentes, né? O lado A e o lado B, eles são enfim, e aí eu tenho um ângulo entre eles. Né? Ou seja, eu tenho o lado A e o lado C, e eu tenho um ângulo entre eles. Ok. Então, tá. Então, aqui, de novo, só que aqui eu só vou reforçar para vocês que eu só vou pegar o... Eu tenho um erro para mais, tá? Eu posso ter um erro para mais e menos? Posso. Só que ter erro para mais e menos, eu vou ter que daí considerar quando é menos. Eu só vou considerar quando é mais. Tá. Então. Tá. Então, agora, o que acontece? Né? A minha função, tá? A minha área, ela depende de AC e θ. Então, o que acontece? O erro na medida de A é 0,5, o erro na medida de C é 0,1 e o erro na medida de θ é π sobre 360. Né? Vou dar uma olhada no que ele falou sobre... Eu não lembro... Ah, tá, ele deu ali. É π sobre 360, que isso deve ser 1 grau. Né? Bom, então, o que acontece? Então, ele pede para calcular o erro da área. Então, se eu tenho 0,5, 0,1 e 1 grau, né? 1 grau não.
Agora eu fiquei na dúvida. Quanto é que é 360? Quanto é que é π sobre 360, professor? Isso aqui está em radianos. Será que é 1 grau mesmo? Π sobre 360. 1 grau seria π sobre 180, não? Exatamente. Então, isso aqui corresponde a quanto? Meio grau. Meio grau. Exatamente. Olha só. Isso quer dizer 30 minutos. Muito bom. Vamos pensar isso. Então, tá. Então, nosso erro é de 30 minutos. Então, ele quer calcular o valor do erro da área. Qual é o erro que se tem na hora de medir essa área, né? Então, agora eu tenho 3 variáveis. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a mesma relação, só que considerando 3 parcelas. Uma parcela para a medida de A, uma parcela para a medida de C e uma parcela para a medida de B. B não, professor. Teta. Professor aqui. Medida de teta. Agora tá certo. Então tá. Então vamos calcular cada uma delas. Eu vou precisar calcular 3 derivadas, né? Parece horrível, mas é um problema bem simples. Então tá. Então, se eu for calcular a derivada em A, o que acontece quando eu vou calcular a derivada em A? Bom, derivada de A em A é 1. Então, 1 meio C e seno de θ são constantes, ou seja, eles saem para fora da derivada, né? Então, para quem não está recordado, né, de derivadas, eu vou derivar isso aqui tudo em A. A, C, seno θ. Então, vai ficar o quê? 1 meio. O A é que eu estou derivando, né, porque é derivada em A, seno de θ, vezes derivada de A em relação a A. Isso aqui é 1. Então, sobrou apenas isso aqui. Para o meu C, 4, e o meu θ, π-terços. Π-terços é quantos graus mesmo? Quantos graus é π-terços? Valendo a nota no semestre. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Ninguém acertou. Vai todo mundo fazer o grau A e o grau B. É 60 graus, né? Então, 1 meio vezes 4 vezes seno de π-terços. Aí eu vou lá na calculadora e coloco seno de π-terços, considerando que a minha lá em cima tem um Rzinho de radianos, ou eu faço seno de 60, né? E eu vou encontrar, quanto é que eu vou encontrar, se eu fizer aqui, deixa eu ver a minha tem um Dzinho, ou seja, então quer dizer que eu tenho que botar 60 graus. E isso deu 0,86602. Se eu fizesse raiz de 3 dividido por 2, dá quanto? O mesmo valor, né? Ou seja, esse é um valor, né, da tabela básica, 30, 45, 60. Então, o que acontece? 4 que divide 2 dá 2. Esse 2 simplificou esse 2, sobrou a raiz de 3. Né? Se você fez a conta na calculadora, deve ter sobrado 1,71 mais os acompanhantes. Ok. Agora eu faço a derivada em C, sem mistério nenhum. Coloco 5 no lugar do A. 5 raiz de 3 sobre 4. Derivo agora o seno. Qual é a derivada do seno? É cosseno positivo. Mais barbada do que isso não pode ter. Então, 1 meio, 4 vezes 5, né? Vezes cosseno de π-terços. Cosseno de π-terços é 1 meio, ou 0,5. Portanto, essa derivada vale 5. Então, a parte mais difícil está feita. Calculou essas derivadas, né? E aí, professor? Vale? Ali tu derivou cada um deles, é isso? Então,
Agora que eu fui... Sim, são 3 variáveis. Eu Ah, fiz derivou de cada 3 variáveis. as 3 variáveis. Uma para A, uma para C e uma para θ. Tá, beleza. Tá? Então, antes eu tinha só 2. Eu tinha x de y, então tinha uma para x e uma para y. Agora tem uma para A, uma para C e uma para θ. Tá. Então, feitas as 3, agora o que eu tenho? Eu tenho... eu ainda tenho B aqui. É θ, professor. É θ. Ali, θ. Então, o que acontece? Esse valor aqui, eu conheço, o problema deu para nós. Esse valor aqui, o problema deu para nós. Esse valor, o problema deu para nós. Isso aqui eu calculei. Isso aqui eu calculei. E isso aqui eu calculei. Então, agora é só juntar tudo numa fórmula só, né? Ali, põe tudo numa fórmula só. Ah, professor, e as raízes? Faz na calculadora. Aí o π. O π vale quanto, gente? 180? Se alguém me disser 180, eu volto no cálculo zero. É π para sempre, eternamente, em todo o universo. Né? Olha, até os seres extraterrestres sabem que se eu dividir o perímetro pelo diâmetro, eu vou, de uma circunferência, eu vou ter 3,14, 15, 9 e assim por diante. Certo? Então, π é isso. Tá? Beleza. Faça a continha. Tcharam! Aí a calculadora, né? O meu erro aproximado de 34,67 centímetros quadrados. Quando eu estou falando em erro absoluto, o meu erro ele é na unidade de medida do problema. A unidade de medida é centímetros quadrados, então fica em centímetros quadrados. Isso é importante a gente ressaltar. Erro absoluto ele é dado na unidade de medida do problema, da resposta. Centímetro quadrado, centímetro quadrado. Erro relativo ele é uma razão. E razão não tem unidade de medida. Nós usamos uma porcentagem, mas não precisa ter, né? Porque é uma razão. Bom, beleza. Bom, acho que era isso que eu tinha para esse assunto, né? Ah, tá. Aqui já é a parte da aula de hoje. Vamos botar uns efeitos especiais. Vamos fazer umas correções aqui. Tem umas coisas que tem que corrigir aqui. Vou botar um teto. Já corrijo aqui. E aí, nós terminamos essa parte de cálculo de aproximação linear, né? A aproximação linear já agora ficou para trás e nós vamos avançar na aproximação. Bom, vamos botar efeito aqui, né? O professor gosta de efeito. O que vocês viram ali no vídeo pré-aula? Que nós temos uma aproximação que ela pode ser linear. O que é algo linear? Quando vocês estão trabalhando lá, lendo algum artigo e diz, tal variável tem comportamento linear. Está dizendo que a variável ela se comporta como uma reta. Tá? Ou seja, ela pode ser modelada como uma reta. Quando eu falo em aproximação linear, como a gente falava em aproximação linear anteriormente, nós estávamos falando que a aproximação da função era feita por uma reta. Por isso, nós tínhamos uma derivada só. Tá? Quando nós estamos fazendo a aproximação linear com várias variáveis, por exemplo, com 2 variáveis, eu estou fazendo uma aproximação por planos tangentes. Esse plano tangente ele vai ser composto por retas tangentes, enfim, que reduz naquela fórmula que nós estávamos trabalhando anteriormente. Certo? Mas, de regra geral, a aproximação linear é uma aproximação por uma reta. Posso aumentar essa aproximação? Posso. Em vez de aproximar para uma reta, posso aproximar para uma parábola? Posso. Né?
Então, a ideia básica da derivada é realmente fazer esse estudo da função por uma reta, né? Ou seja, é muito mais fácil trabalhar com retas do que com uma função como a exponencial, por exemplo. Né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma aproximação linear, né? Quero fazer uma aproximação linear do valor de e na 1. Né? Então, se eu fizer a aproximação linear, né, de e na 1 por 1 mais x, que é a aproximação linear quando x é 0, né? Então, eu quero aproximar o valor de e na 1, né? E a gente vê o seguinte, que aqui está a minha função. Ó, minha função está aqui. Essa aqui em vermelhinho. Né? Então, aqui está a aproximação pela reta tangente. E aqui está a minha aproximação, aqui está meu valor verdadeiro. Então, a gente vê que entre o valor verdadeiro e a reta, eu tenho uma distância. Essa distância é meu erro absoluto. Certo? Aqui está a minha reta. Essa reta, ela aproxima a exponencial aqui na proximidade. O 1 já está muito longe do zero, né? 1 está quilômetros do zero. Então, tá. Vamos calcular essa aproximação. Então, o y da aproximação linear, estou botando aqui AL, aproximação linear, é 2. Ou seja, faço 1 mais 1, 2. Qual é o erro relativo, ou melhor, o y calculado? Quando eu vou lá na calculadora e coloco e na 1, deu quanto? 2,71828. 18. Esse é o valor da calculadora. Tá? Então, qual é o erro relativo entre o valor da aproximação linear e o valor da calculadora? Meu erro é de 26%. É um erro altíssimo. Tá? Dá para melhorar essa aproximação? Bom, ele está dizendo aqui que se eu usar a aproximação quadrática, o que é uma aproximação quadrática, professor? Porque ela tem um polinômio de segundo grau, né? Ele tem um polinômio... Professor, fale. mas aí ali a linha, a reta, ela não está tangenciando o ponto, nem em questão. Ela não está não, então, tá, então por isso, qual é que é a moral? Por isso do erro. Tá, por isso, tá. Aqui está a tangente, aqui tá ela, ou seja, ela só vai ficar com um erro pequenininho se eu tiver aqui nessa bola, certo? Como eu estou bem longe dessa bola, né, dessa vizinhança, esse erro vai ser grande, tende a ser bem maior. Então, o que eu quero fazer? Eu quero calcular o valor de e na 1 e agora, então, eu vou melhorar a aproximação. Para melhorar a aproximação, eu vou usar um polinômio quadrático, né? Ou seja, um polinômio de segundo grau, uma parábola. Então, usando uma parábola, eu vou conseguir fazer uma aproximação melhor. Então, por exemplo, se eu usar essa parábola, eu vou ter, né, 1, o x vale 1, né? E aí eu tenho o quê? 5 meios, né? A resposta final. Repara, 5 meios é 2,5. Qual vai ser meu erro? O meu erro já vai ser de 8,4. Então, repara. Claro que a parábola aqui na tangência, a parábola é perfeita. Mas, conforme eu vou me afastando do zero, a minha parábola vai também se afastando do exponencial. Só que mais lentamente, ou seja, a minha parábola vai aderindo mais ao exponencial, né? Então, ela é uma melhor aproximação, ou seja, ela é uma melhor aproximação porque ela amplia a vizinhança, ou seja, ela vai ampliar um pouco a vizinhança. Fale.
Então, o ponto-chave disso aí é procurar uma aproximação num campo maior de vizinhança, pode ser assim? Exatamente. Tá, então procurando aproximando por um campo maior de vizinhança, porque Exatamente. antes a gente estava aproximando, por exemplo, 0,1. Agora a gente está lá no 1, né? Totalmente distante. A gente está indo mais longe. Está indo cada vez mais longe. E aí é que vem a questão, né? Que o nosso amiguinho Taylor se deu por conta que nós podemos aumentar essa vizinhança tanto para lá quanto para lá. Nós podemos aumentar essa vizinhança para o infinito. E aí que vem a grande sacada daqui a pouquinho. Certo? Então, quando eu tenho uma aproximação quadrática, eu aumentei um pouquinho. Tá. Próximo slide. Então, o que acontece? Olha só aqui nesse gráfico. Então, aqui eu tentei colocar, né, a aproximação da E na X. A E na X, coitadinha, ela está... Deixa eu tentar botar, ela está de verde. A E na X está aqui. Né? A E na X está aqui, ó. Né? Bem... Ó, lá vai a E na X. Ó. Lá vai ela. Né? Então, tá ali a E na X. A E na X, ela então está sendo... Ela está aqui e você vê o seguinte. Bom, se eu aproximo para uma reta, a minha tangência, né, a minha vizinhança é pequena. Se eu faço uma aproximação por uma parábola, ela já aumenta, né? Se eu faço uma aproximação por uma função cúbica, ela aumenta mais ainda. Uma função de quarto grau, você vê que ela ainda fica maior ainda, né? Que deve ser essa vermelha. Ou seja, o polinômio vai se aderir mais à função. Então, nós conseguimos fazer uma aproximação melhor ainda. Tá? Então, o que está acontecendo? Nós, então, podemos ter um polinômio que aproxima a função E na X. Tá? Nós temos um polinômio que aproxima essa função E na X. E ele pode ser tão próximo que ele pode ser igual à função E na X, claro. Uma condição idealizada que chama-se infinito. Já vamos falar disso. E esse polinômio, né, essa pessoa que teve essa visão, né, que aprofundou o estudo que o Newton e o Leibniz fizeram, foi esse rapaz, o tal de Taylor. Né? O que o Newton e o Leibniz fizeram foi isso aqui, a aproximação linear. Né? Ele se deu conta do restante. O que diz o restante? Né? O x0 é o ponto de tangência. O que é o restante? O restante, o que nós temos aqui? Derivadas de ordem superior. Derivadas sucessivas. É por isso que as derivadas sucessivas são tão importantes. Eu vou aumentando a derivação e eu vou, então, criando um polinômio que vai aderindo à minha função. Tá? E aí, conforme eu vou aumentando a ordem da derivada, eu vou também aumentando potências. Então, derivada segunda está relacionado à potência quadrática, derivada terceira, potência cúbica, e assim por diante. E aqui embaixo nós temos um amiguinho, espero que seja conhecido de vocês, que é o fatorial. Então, 3 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3, né? Então, por isso que aparece 6 lá, né? Se você olhar no slide anterior, né, a potência cúbica está sobre 6. Bom. Então tá. Nós não vamos criar, eu não vou criar com vocês
Eu não vou dizer assim. Dada a função obter o polinômio de Taylor. Não vou fazer isso. Existiria um momento para fazer? Existiria. Antigamente, em cálculo 2, isso é primórdios, tá? Da Arquilínea FTEC, esse assunto entrava lá em cálculo 2 com a ideia de realmente você criar o polinômio, mas aí tinha que estudar o que era uma série de potência, o que era convergência de séries, enfim. Né? Mas aí a cadeira de cálculo 2 foi sendo enxugada. Em alguns cursos de cálculo 2, tipo aqui na URGS, eles vêm no final de cálculo 2, se eu não me engano. No final de cálculo 2, eles têm uma prova só de séries e convergência. E aí o grande finale é a série de Taylor. Nós não vamos entrar nisso, nós vamos pegar o resultado pronto. O que é pegar o resultado pronto? Pegar a tabela. Ou seja, existe uma tabela de polinômio de Taylor. Tá? Então, qual é o polinômio de Taylor da função cosseno? Está aqui. Você vai vir aqui e vai copiar o polinômio de Taylor. Qual o polinômio de Taylor da arco tangente, que o professor tanto gosta? Está ali. Qual é o polinômio de Taylor do logaritmo? Está aqui. Claro que aqui tem algumas restrições. A gente vai ter que tomar cuidado com essas restrições, porque essas restrições aqui elas são importantes. Ou seja, só há convergência. O que é convergência? Quer dizer que esse polinômio representa o meu lado direito é igual ao meu lado esquerdo se essa condição for satisfeita. Ou seja, se o meu x está entre menos 1 e 1. Se o meu x for 5, né? Então, não acontece. Você tem que fazer uma reparametrização. Tá? Também não vamos falar dessa reparametrização. Nós vamos sempre trabalhar com uma questão idealizada, mas eu já aviso. Se eu estou trabalhando com números que estão fora do intervalo de convergência, que é esse intervalinho aqui, nós temos que reparametrizar o problema e tal. Certo? Mas aqui, então, eu apresento para vocês a tabela de polinômios de Taylor. Bom, não vou deixar nada para vocês, vou deixar vocês só pensando nesse slide aqui, pensem nele, né? Tirem o print e fiquem olhando para ele nesses próximos 20 minutos. E depois, daqui a 20 minutos, então, eu falo um pouco sobre ele. Certo? Beleza. Tá. Então, você tem a função cosseno, e ele diz o seguinte: tá, expandir o polinômio de Taylor com 5 parcelas para a função cosseno. Então, como nós vamos fazer isso? Primeira coisa a fazer, ir na tabela. Tá? Então, eu vou lá na tabela do polinômio de Taylor e expando ela. Vou lá buscar ela. Tá? Então, eu fui lá na tabela do slide anterior e verifiquei que o cosseno, para qualquer valor real, né, para qualquer x real, é esse somatório, né, ou seja, é uma soma infinita, né, é uma soma infinita, em que eu vou multiplicar por x elevado a 2n, né, que é esse n aqui, e dividido por 2n fatorial. Aí você vai olhar e pensar assim, mas que raio, que coisa horrível é essa? Bom, então vamos encarar o negócio de frente, né? Então, se eu tenho 4 parcelas, quer dizer que eu vou colocar no lugar do infinito, eu vou colocar 4 parcelas. Eu vou ter infinitas parcelas, porque infinito se refere ao número de parcelas. Infinitas parcelas. Não, eu tenho 4 parcelas. Aí você vai me perguntar, mas professor, mas ele está dizendo lá em cima que são 5 parcelas. Sim, são 5 parcelas. Mas por que é 4? 0, começou em 0, né? Olha lá, o n, olhando para baixo, o n é igual a 0. Então, depois do 0 vem quem? O 1. Depois do 1 vem quem? O 2. Depois do 2 vem o quem? O 3. Depois do 3 vem o 4. Quinta parcela.
Então, é 4. Ah, mas se eu botasse 5, ia ficar mais preciso, ia ficar mais bonito. Tá? Mas não sei. Vou botar aqui as 4 parcelas. Tá. A questão é a seguinte. Se olharmos para cá, o que nós vemos? As 4 parcelas. Então, se eu tenho uma soma de 4 parcelas, o que acontece? Né? Então, a primeira parcela, o meu N é 0. Então, na minha primeira parcela, meu N é 0. Então, aonde tinha N, eu coloquei 0. Na segunda parcela, o meu N é 1. Aonde tinha N, eu coloquei 1. Então, eu abri o somatório, certo? Então, o somatório, esse sigma, ele está, ou seja, compactando esta soma de 5 parcelas. Certo? Ou seja, eu peguei uma tripa de 5 parcelas e compactei naquela expressão ali. Ok. Então, agora, no próximo passo, nós vamos fazer o quê? Vamos dar uma simplificada nas coisas, né? Eu vou fazer 2 vezes 3, né? Então, vamos ser caprichosos. Então, o que aconteceu? Eu dei uma simplificada aqui, resultou nisso. Como assim, meu Deus? O que era uma coisa grande, horrorosa, ficou numa coisa bonita? Ora, menos 1 na 0 é 1. 2 vezes 0 é 2. Quanto é que é o fatorial de 0? O fatorial de 0, por definição, é 1. Então, ficou 1 sobre 1, 1. X na 0 também é 1. Então, toda essa parcela aqui é 1. Da onde é que veio esse sinalzinho de menos aqui? Sinalzinho de menos é isso aqui, né? Menos 1 menos 1 na 1. Menos 1 na 1 é menos 1. X ao quadrado sobre 2 fatorial. Né? 2 fatorial é 1 vezes 2, que é 2. Aqui. Agora eu vou ficar com menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é mais 1, né? X na quarta, né? 2 vezes 2, 4. Sobre 2 vezes 2 fatorial. Ou seja, 4 fatorial. Quanto é que é 4 fatorial? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Isso dá 24. Ok. Agora, vamos para cá. Menos, porque esse menos é por causa de menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo é menos 1, é um número negativo. X na sexta, porque eu tenho 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 3 dá 6 fatorial. Aí eu vou botar 6 fatorial. Eu vou fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. E isso aqui dá 720. Tá? Bom. Da mesma maneira, se eu for fazer a outra parcela, vai ficar mais, porque menos 1 na quarta é mais. E aí eu vou ter 8 fatorial. 5, 6, 7, 8. E dá aquele número. Ou seja, conforme vai aumentando o fatorial, tá? As calculadoras, por exemplo, não devem conseguir fazer essa resposta, essa continha aqui, 99 fatorial. É bem difícil ela conseguir fazer. A minha Cássio, tá? A minha Cássio não faz. Vocês sabem que existe essa tecla fatorial, existe esse X exclamação em algum lugar na calculadora científica, né? Descubra. O fatorial ele aparece bastante em problemas de análise combinatória, né? Então, você deve ver alguma coisinha lá em probabilidade. Ah, claro, em probabilidade, vocês vão trabalhar com distribuição binomial, né? A distribuição binomial
aparece uma combinação. E quem faz matemática discreta deve ter alguma coisinha a mais. Bom. Tá. Então, pergunta, acabou? Acabou. É esse. Esse aqui é o polinômio, né, que aproxima o cosseno com 4 parcelas. Qual é o grau desse polinômio? Tá? Então, aqui eu tenho 5 parcelas. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o grau? 8º grau, né? O grau de um polinômio é sempre o expoente maior, maior expoente. O mais alto expoente. Tá? São alguns detalhes. Então, este polinômio aproxima o valor de um cosseno. Vamos descobrir isso. E aí também entra a questão, por que nós temos que usar os números, que nós temos que usar radianos ou graus. Nós temos que informar a calculadora se o valor está em radianos ou graus. Porque a calculadora simplesmente vai pegar esse x aqui, né? A calculadora vai pegar esse x aqui e vai jogar nessa expressão e vai fazer a conta. Então, se você não informa a calculadora, o que ela vai fazer? Ela vai calcular tudo em radianos. Então, se você diz para a calculadora que você está entrando em graus, ela vai transformar aquele número em radianos. Certo? Então, quando você não diz para a calculadora que é graus, tá? Ela não consegue fazer, ela vai transformar, quando você diz que é em graus, ela vai transformar o número em radianos, tá? Porque essa expressão aqui, né, ela está considerando o x um número real. E quando eu escrevo um grau, uma medida de ângulo, né, eu venho aqui e escrevo π terços, eu estou escrevendo essa medida de ângulo em um número real. Isso aqui é um número real. Se eu disser que isso é 60 graus com essa bolinha aqui, né, ou 60 graus, 32 minutos, 53 segundos, isso aqui não é um número real. Você tem que transformar isso aqui em um número real para poder entrar aqui dentro. Certo? Bom. Professor, daí o processo de transformação é aquela conversão, né, de π sobre 180, 300. Isso. Outro sim, senhor. Uma pergunta. Na minha calculadora, ela tem 3 opções, né? Radianos, graus e tem um DEG. Que seria isso Na aí? verdade, o DEG é o grau. Outra medida é a medida em grado. São 3 medidas. Grados. O grados, ela considera o ângulo reto 100. É uma outra medida. Pegadinha do malandro aí, né? É a medida em graus, né? Ou seja, o ângulo reto, sempre a medida é feita pelo ângulo reto, quer dizer 90. O radianos, né? Radianos, o ângulo reto é π sobre 2, e o grado, né? É uma outra medida, é uma outra unidade de medida, e ele diz que o ângulo reto é 100. Tá? É 100 GR. Aqui é 100 rad. Essa é a diferença. Ah, viu? Por isso que eu tava rodando as provas. Eu não sabia disso aí. Tava invertendo o grau com o D lá. Exatamente. Então, tomem cuidado com isso aqui nas calculadoras de vocês. Tá? Então, D é o grau. Essa medida aqui, o ângulo reto é 100. Né? Isso implica que o ângulo raso dele vai ser 200. Aqui o ângulo raso é π, e o ângulo raso aqui é 180. Tá? Então, essa distinção vocês têm que ter bem claro, principalmente nas disciplinas estruturais aí. As estruturais da vida, eu já escutei gente que fez as contas todas certas na escala de ângulo errada e o professor Diego não aceitou. Tá? Então, tome conta.
Aí eu vou pensar também assim, coitadinho, fez tudo certo, mas não fez a conta, não olhou na calculadora. Sim, mas ele estivesse projetando um prédio, o prédio ia cair, as pessoas iam morrer, e então, antes que o prédio caia e as pessoas morram, melhor eu tirar a nota do aluno. Vocês também não acham isso? Eu acho, concordo. Né? Então, tá. Bom, então, aproxime seno de 30. Né? Então, agora eu quero fazer a aproximação de seno de 30 com um polinômio de quinto grau e um polinômio de sétimo grau e comparar com o resultado da calculadora. Ou seja, um monte de coisa, um monte de conta tem que fazer aqui. Primeira coisa, vamos na tabela. Vou lá naquela tabela e vou descobrir que a expansão do polinômio de Taylor para o seno é essa. Aí ele quer quinto grau. Tá. Então, se ele quer quinto grau, o expoente maior do polinômio, né, o maior expoente que o polinômio pode ter é 5. Né? Então, quinto grau, o maior expoente é 5. Então, o que eu faço? Eu olho para cá, aqui é 2n mais 1, né? Então, eu vou pensar 2n mais 1. Então, para qual n, eu vou ter 2n mais 1 igual a 5. Pois bem, então, 2n igual a 5 menos 1. 2n igual a 4. Portanto, n igual a 2. Então, eu descubro que para n igual a 2, quando o meu n for 2, eu vou ter o quinto grau. É uma forma de descobrir quantas parcelas eu preciso fazer. Ou então eu vou fazendo até chegar na parcela 5, na potência 5. Então, se era 2, então no lugar de infinito, eu vou colocar um 2. Repara que eu coloquei agora aqui uma aproximação, eu não coloquei um igual, porque eu tirei o infinito. Se aqui é infinito, ou seja, eu tenho infinitas parcelas, é igual. Mas como eu não tenho infinitas parcelas, eu trunquei a série, ou seja, eu quebrei a série, é uma aproximação. Então, são duas parcelas, né? Então, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2. Então, autoexplicativo. Agora, faço as continhas para simplificar. Tcharam! Temos 1 sobre 1. Então, temos 1 sobre 1 vezes x, né? Menos 1 sobre 3 fatorial, né? Porque menos 1 é 1, x ao cubo, e menos 1 ao quadrado é 1 sobre 5 fatorial, x na quinta, né? Então, para o grau 5, eu posso aproximar o seno dessa maneira. Então, agora eu vou pegar o 30 graus, vou substituir aqui e vou encontrar o valor do seno, né? Só que o 30 graus é π que divide 6. Né? Então, 30 graus é π que divide 6, dado aquilo que nós já tínhamos conversado anteriormente, né? O π sextos é um número real. O 30 graus, não. Então, no lugar do x, eu vou colocar π sextos. E aí, eu vou pegar a calculadora e vou fazer a continha. Vou pegar a calculadora e vou lá, e... Né? Um lindo exercício de calculadora. Quando eu encontrei 0,0... Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. E aí tem um monte de número. O que a gente pode ver aqui? Que essa aproximação aqui já é muito boa. Fale. Eu não entendi a questão do n lá. Tu estava no quinto grau, e daí no quinto grau tem que fazer uma continha ali para tu chegar qual o número de parcelas, digamos ali? Isso, exatamente. Quantas parcelas... Se eu quero o quinto grau, quantas parcelas eu vou precisar abrir? Era isso? Não entendi muito bem, né? Se puder explicar de novo. Quantas parcelas eu preciso? Quantas parcelas eu vou precisar se o meu grau é 5? Quantas parcelas eu vou precisar abrir se o maior expoente aqui for 5? Quem é que indica as parcelas? O n.
Então, qual vai ser o n para que 2n mais 1 seja 5? Então, qual é o n? Qual o n para 2n mais 1 ser 5? Aí tem que fazer a continha e tu vai descobrir que isso é 2. Aí tu vai colocar no lugar do infinito 2. Aí tu vai abrir para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2. E aí aqui tu vai ter quanto? Vai ter x na 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. E, então quer dizer que o problema vai sempre te dar a fórmula para tu achar quantos usa de acordo com o grau. Sim. Sempre Tá. Beleza. tá? Ó, se você for aqui, olha, vai olhar ali. Ó, qual foi o último? 2 vezes 2 mais 1, 5. Né? Ou se não, você vai abrindo, sei lá. Vai abrindo. Vai abrindo. Depois que você abriu, você volta para trás e vê se já chegou onde tinha que chegar. Tá, agora eu entendi, senhor. Para seno, né? Seno de x. Porque ali o senhor deu uma tabelinha, acho que na 7ª página o senhor deu uma tabelinha ali, né? Tabela, série de Taylor. Aí antes o denominador era um valor, agora já mudou por causa que tu tá fazendo para seno. Exatamente. Tá. Entendi para agora. cada função você tem uma série diferente. Tá? Tá bom. Sempre lembrando que essa série, ela vem da série, ela é essa série, tá? Isso é sempre importante lembrar que essa série, o Taylor se deu conta, né, que a função em um determinado ponto, ela vai ser, né, e aí ela vai fazendo isso aqui. F' de x, 2 linhas sobre 2 fatorial, e tchau, 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 tchau. Então, o Taylor é que se deu conta disso aqui. Tá? Sobre n fatorial. Então, essa aqui é a forma, assim, geral. Nós não vamos calcular as sucessivas derivadas para obter a expressão, por exemplo, qual é a série do seno. Eu já dei ela pronta, então aquilo já está pronto. Ou seja, essa parte aqui, a gente sabe que existe, é a origem de tudo isso aqui. Tá? E aí tudo nós vamos consultar naquela tabela. Tá. Então, fazendo a continha, eu obtenho isso. Bom, guardamos esse resultado e verificamos lá na calculadora que seno de π sextos é 0,5. E reparem, né, 0,5 da calculadora com esse valor aqui, né? Muito, muito, muito bom. Agora, se eu for fazer o erro relativo, né? Se eu pegar o erro relativo, eu vou ficar com 4,2, 10 na menos 4%, ou seja, um erro muito pequeno. É um erro, né? Um erro relativo na ordem de 10 na menos 6, é uma coisa muito pequena. Ou seja, essa aproximação aqui já é muito boa. Claro que a calculadora, para me dar esse valor aqui, ela usa uma aproximação bem maior. Tá. Esse problema aqui, na sequência, o que ele pede? Se você voltar lá, você vai ver que ele pediu para nós, né, comparar com 5º grau e 7º grau. Então, quantas parcelas eu preciso para ter o 7º grau? 2n mais 1 igual a 7. Então, 2n igual a 6, n igual a 3. Então, por isso que, se eu quero o 7º grau, né, professor? Então, nós temos que fazer o meu somatório indo de 0 até 3. Volta aqui. E qual é o erro aqui, professor? Que nós temos indo de 0 até... Vou tirar ali. Até 2. Agora sim. Então, ele tem que ir de 0 até 3. Né? Então,
Porque o problema pede para quinto e sétimo grau. Então, 2 vezes 3 mais 1, 7. Então, eu tenho para n igual a 1, para n igual a 2, para n, ou melhor, n igual a 0, professor, n igual a 1, n igual a 2 e n igual a 3. Aí, ó, o n igual a 3. Agora, refazendo tudo, nós chegamos a essa situação aqui. Isso aqui nós já tínhamos anterior. Então, agora eu vou acrescentar a parcela do x na 7. Nessa parcela do x na 7, eu vou ter o 7 fatorial. Ok. E agora, então, o que acontece? Eu vou fazer a mesma coisa, né? Tudo igual. Vamos pegar isso aqui. Você vê, tudo igual. Só agora eu acrescentei mais uma parcela, que é o x na 7 sobre 5.040. Dessa forma, né? É isso. Desta forma, o que acontece? Ah, aqui eu já fui para outro exercício. Vamos fazer aqui. Então, o que acontece? Eu vou colocar no lugar do... No lugar do x, eu vou colocar o π sextos. Então, se o meu PowerPoint funcionar, ó, tá funcionando. Eu tenho tanta coisa aberta aqui. Tá. Então, vamos lá. Então, nós tínhamos mais uma parcela, né? Que é a parcela do x na 7 sobre 5.000 e... Vamos colocar ela aqui. Menos x na 7 sobre 7 fatorial, que é 5/7. Ok? Tá. Isso. Então, no lugar de x, eu vou colocar menos, né? Π sobre 7, melhor, π sobre 6, elevado na 7ª potência, tudo isso dividido por 5.400. Isso vai dar quanto? Vamos pegar a calculadora, né? Vou fazer no Silab. Vou fazer aqui no Silab. Então, eu vou fazer aqui no Silab, né? Π é π sobre 6, né? Assim que a gente vai escrever. Então, x menos x ao cubo, que divide 6, né? Mais x na quinta, que divide 120. Isso. 120. Menos x na 7, que divide 5/40. Tá? Estou usando o Silab só como calculadora, né? Olha só o que o Silab já me jogou ali, ó. 0,00. E não teve nem... Né? Já poderia aumentar o número de casos do Silab para tentar enxergar alguma coisa, né, diferente. O que a gente pode fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui valor aproximado. Valor... Vou botar valor aproximado. Aquele ali. Vou pegar o valor exato. Que é o valor exato? O valor exato é o seno, né? Sim, de x. 0,5. Esse é o valor exato. Eu vou calcular o erro. Erro relativo. Vou botar aqui que esse erro relativo vai ficar o valor absoluto
né? O ABS de quem? Do valor exato, né? Menos o valor aproximado, dividido, melhor, vou ter vezes 100, né? Dividido pelo valor exato. Olha, deu um erro bem pequenininho, né? Deu um erro, olha, um monte de zeros ali. Agora fiquei com uma curiosidade que é o erro absoluto. Só para nós enxergarmos o erro absoluto. Absoluto. Ó, o meu erro absoluto foi de 10 na menos 9. Ou seja, um erro muito, 10 na menos 19. Ou seja, um erro... Não, 10 na menos 9, 10 na menos 9 ali, ó. 19, 10 na menos 9. Ele é D menos 9. Esse D menos 9, que o Silab está dizendo para mim, ó, é o 10, né? 10 na menos 9. 10 elevado a menos 9, né? É isso aqui. Ou seja, um erro muito, muito, muito pequeno. Certo? Bom. Então, vantagens de usar o Scilab como calculadora, né? Bem mais fácil você guardando as variáveis e depois juntando elas conforme a necessidade, né? Do que ficar digitando, você digita só uma vez as coisas e deu. Tá? Então, fica a dica, baixem o Scilab. No futuro breve, nós iremos usá-lo bastante. Onde é que eu estou aqui? Eu estou com tanta janela aberta. Eu tenho um PowerPoint aqui que é uma aula que eu comecei a preparar. Eu tenho uma janela do RStudio, enfim. Então, você vê que eu aumento a parcela aqui e eu vou para o valor verdadeiro, bem rapidinho, né? Bem rapidinho. Bom, vou pegar esse aqui. Além de aproximar, né, valores numa calculadora, a gente pode usar o polinomial de Taylor para resolver integrais, né? Nós vamos ver o seguinte. Por exemplo, se eu quero usar o polinomial de Taylor, né, para a função seno de 3x ao quadrado. Por exemplo, eu quero o polinômio de Taylor da função seno de 3x ao quadrado. Ok. Então, eu vou lá, né? Eu quero 3 parcelas, em 3 parcelas. Então, eu vou lá na tabela, pego a minha função, a minha série, infinito, e aí eu faço o seguinte, seno de 3x, né? Eu quero 3 parcelas, se eu quero 3 parcelas, então eu vou até 2, né? Porque quando eu vou até 2, estou botando 0, o 1, o 2, então eu estou tendo as 3 parcelas, de menos 1 na n, sobre 2n mais 1. Só que você tem que ver o seguinte, aqui é x, e aqui a gente colocou x. Mas aqui eu estou colocando 3x. Então, aqui eu tenho que colocar 3x ao quadrado, né? Porque esse aqui é o meu argumento, né? O meu argumento é 3x ao quadrado. Então, eu vou colocar 3x ao quadrado como argumento. Por quê? Qual era o argumento aqui? Se meu argumento aqui é x, então aqui é x. Então, se eu ponho uma caixinha aqui, aqui tem que ser uma caixinha. Se dentro da caixinha eu ponho 3x ao quadrado, vai ficar 3x ao quadrado. Tá? Pois bem, então isso aqui permite a gente resolver uma série de problemas. Qual o problema? O primeiro deles é que a gente pode expandir agora, né? Essa série, né? Com as nossas 3 parcelas, e aí nós temos o seguinte. O que nós temos? Nós vamos fazer da mesma maneira. Vamos ter o n igual a 0, o n igual a 1 e o n igual a 2. Ok? Tá. Bom.
Então, se eu faço as 3 aqui, agora eu posso melhorar um pouco mais a potência. Como? Aplicando as propriedades da potência, né? Quanto é que é 3x² elevado à primeira potência? 3x². Quanto é 3x² elevado ao cubo? 3 ao cubo é 27. Quanto é que é x² elevado ao cubo? X na sexta. Quanto é 3x² elevado à quinta potência? 3 na quinta é 243. x² na quinta é x na 10. Ou seja, não tem nenhum mistério aqui, né? Só abrir e fazer as contas. Tá? Então, nós podemos escrever desse formato. O que aconteceu aqui? Eu simplesmente simplifiquei, né? Eu simplesmente peguei e fiz a simplificação. Precisa simplificar? Não, né? Você pode escrever 27 sextos. Não tem nenhum problema. Você pode escrever 243 sobre 120. Não tem nenhum problema. Não vai afetar em nada. Tá? Vai continuar estando correto. Mas eu quis simplificar, simplifiquei. Então tá. Então, este aqui, então, né? É o polinômio que nós temos para essa função aqui. Então, para seno de 3x², este é o polinômio que nós temos. Tá? Ok. Então, por que ela é importante, né, para a integração? Porque se eu quero resolver essa integral aqui, ela não é uma integral de tabela, ou seja, você não vai conseguir resolver ela nas tabelas que a gente estudou lá em cálculo 2, não tinha uma forma de resolver esse tipo de problema. Aí você vai dizer, mas tinha a integral do seno. O que tinha a integral do seno? Você tinha a integral do seno de u du. Né? Então, se você tivesse x seno de 3x², você consegue resolver. Porque você vai fazer u igual a 3x², du igual a 6x dx. Você vai botar um 6 aqui, um sexto lá fora, e vai sair lindamente, né? Por substituição, um sexto. Isso aqui, com isso aqui é meu du, sobrou seno de u du. Ou seja, para essa integral, temos resposta. Mas, se eu estou fazendo só o seno de 3x, eu não tenho resposta. Né? Não tem tabela para isso. A minha substituição não vai fazer. Né? 3x, né? A minha substituição não vai fazer. Por quê? Porque quando eu supor, né, eu vou fazer a suposição de que o u é 3x, o du vai ser 6x dx. Aonde é que está esse x aqui? Né? Esse x aqui, ele não está aqui, né? Eu não posso acrescentar uma variável aqui dentro. Então não posso fazer essa integral por substituição. Então, como resolver um problema como esse? Usando série de Taylor. Por quê? O que acontece? Dessa maneira, eu vou fazer o quê? No lugar do seno de 3x², eu vou colocar a expansão em série de Taylor. A expansão em série de Taylor é um polinômio. E integrar polinômio é a coisa mais fácil do mundo, né? O mais simples do mundo é integrar um polinômio. Professor, aí então a integração é para tu achar a área, né? Tu achar a área de um ponto a outro ponto. Então aí tá achando o erro nessa Eu só área. eu só estou resolvendo a integral. E não coloquei nenhum contexto também nela. Eu só estou resolvendo a integral. Tá bom. Tá? Eu não botei nenhum contexto. O meu objetivo é resolver. Meu objetivo é resolver a integral de 0 a 1 seno de 3x². Tá? Dx.
essa integral ela é aproximada, né, por essa, porque este polinômio aqui é aproximadamente essa função seno. Só estou fazendo essa aproximação, porque por algum momento eu possa querer calcular, né, dar um contexto para isso. Posso querer calcular uma área, isso pode ser, sei lá, uma densidade de probabilidade, e eu vou precisar fazer integrais. Tá? Então, o que acontece? Integrar um polinômio é muito simples. Né? Como é que a gente faz para integrar um polinômio? Né? Primeiro, que a constante sai para fora da integral, e eu só integro, então, os x. Bom, e aí, para finalizar isso aqui, vocês vão agora, nos próximos 20 minutinhos, fazer essa finalização. Estamos finalizando a nossa live, nossa segunda live, que já falta menos de um minuto para nós aqui, né? O Zoom já está se fechando para mim. E 9h20, então, nós concluiremos esse problema. Mas é importante a gente ter, verificar. Quando eu quero aproximar uma integral, uma maneira é resolver por polinômio de Taylor. Certo? Bom, depois a gente continua falando, fazer outras coisas também. Tá? Até depois. Bom, aqui... Então, nós ficamos de resolver a integral, né? E aí, para concluir a integral, integrar um polinômio é uma coisa simples. Então, se eu vou fazer a integral de x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3. Integral de x na sexta, x na 7 sobre 7, x na 10, x na 11 sobre 11. Isso aí é tranquilo, né? Então, você vê, eu saí de um problema onde eu tinha um seno de 3x ao quadrado, fui parar num polinômio onde eu consigo integrar um polinômio de forma bem simples. E aí eu vou fazer a integral de 0 a 1. Essa minha integral de 0 a 1, né, o que acontece? Eu vou, né, pelo teorema fundamental do cálculo, né, o que aconteceu? Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que, por exemplo, se eu tenho x na terceira sobre 3, isso de 0 até 1, eu vou ficar com 1/3 menos 0 sobre 3. Então, sobrou o 1/3. Né? Mas onde é que vai parar 1/3, professor? 1/3 vezes 3 dá 1. O que vai acontecer aqui? 1/7. O que vai acontecer aqui? 1/11. E aí eu faço a continha, pego a calculadora, faço a continha e tcharam, temos o 0,5412. Bom, resolvida a integral. Esse valor é um valor aproximado, tendo em vista que nós truncamos a nossa série. O que é truncar? Eu só fiz 3 parcelas, eu não fiz 300 parcelas. Só fiz 3 parcelas. Né? Mas se você usar, por exemplo, essa interface aqui, né, o Symbolab, e pedir para ele fazer, ele vai te dar esse resultado como 0,51. O Symbolab, eu não sei como ele faz. Eu tenho suposições. Ele pode abrir em série de Taylor? Pode. Fazer uma série de Taylor enorme? Pode. Né? Mas não sei se ele faz isso. Porque esses códigos analíticos aqui é caixa preta. Ele pode fazer isso de forma numérica. Que aí é... Ó, estalar de dedos. A gente vai ver isso lá adiante. Vamos resolver isso. Mas pode ser que, supondo que ele faça, vamos supor, nós fizemos 3 parcelas. Não sei que o Symbolab pegue 20 parcelas. Imagina, 20 parcelas. Tá? Imagina se ele pega aqui 20 parcelas. Ele pegou só 3. Ele faz 20. Tchá. Se ele faz 20, aí ele vai encontrar um valor bem próximo do verdadeiro. Tá?
Mas, mesmo assim, nós encontramos um valor bem próximo. Aqui é 0,51, nós encontramos 0,54. Ou seja, tem um erro ali, mas é um erro pequeno. Tá? Então, a gente vê que, por exemplo, esse aplicativo aqui, ele faz as continhas, faz tudo direitinho, mas ele tem mais precisão. Se a gente fosse fazer isso de forma numérica, com aquilo que eu vou falar com vocês lá no grau B, sim, aí ele vai encontrar um valor bem mais próximo do verdadeiro, vai encontrar próximo disso aqui. Tá? Mas isso aqui é uma resposta, né? Essa integração por Taylor é uma resposta que se usa até hoje, né? Na física se faz isso aos montes, né? Os programas que eles têm lá. Bom, para outros motivos, né? Para aplicar a série de Taylor. A série de Taylor ela é também aplicada para fazer aproximações, para eu aproximar uma expressão. Como assim, professor? Por exemplo, o que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo para nós que para um x pequeno, x pequeno, eu não estou dizendo que para todo x, estou dizendo para x pequeno, não para todo x. Para x pequeno, arco tangente de x é aproximadamente x. Então, eu posso pegar minha calculadora, se você pegar a calculadora e fizer, por exemplo, arco tangente de 0,01. Né? Quanto é que deu? Ela deu um valor pequeno. Né? Só fazer uma coisa aqui. Uhum. Vou fazer o seguinte, vamos fazer no Silab. O Silab sempre faz muitas coisas. Então, vamos ver aqui. Então, se eu fizer arco tangente, a tan é arco tangente. Se eu fizer arco tangente de 0,01. Deu um valor bem próximo, né? Você vê. Se eu fizer arco tangente de... Ele deu o mesmo valor. Tá? Opa, vou botar 0,1. 0,1 ele deu um valor próximo. Se eu botar 1, já não tão próximo assim. Então, eu posso dizer que para um x menor, né, eu posso criar, a gente formula a seguinte hipótese. Então, para x, né, entre 0 e 1, o arco tangente é aproximadamente x. Certo? É aproximadamente x. Eu estou dizendo isso. É aproximadamente x. Tá? Não é igual, é aproximadamente x. Porque, eu não posso, porque a função arco tangente, não posso dizer que é para todos. É só aqui no meio. Para x muito pequeno. Tá? Então, tá. Então, vamos ver o que acontece aqui. O que eu quero dizer? Vamos provar isso. Então, quando eu falo... Então, para valores de x pequeno, o arco tangente é igual a x. Por que isso? Então, se eu olhar na tabela, eu vou lá na tabela de série de Taylor. Pego o valor do arco tangente. Então, qual é o valor do arco tangente? O valor do arco tangente é isso aqui. Então, o arco tangente de x é a série, né, dada dessa maneira. Ok? Ok. Vou expandir isso. Sei lá. Quando eu digo vou expandir, vamos supor que eu quero ir até 4.
né? Aqui eu não disse até quanto, eu faço até aonde eu tiver vontade de fazer. E aqui eu tive vontade de fazer até n igual a 4. Tá? Então, fiz n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. É igual a zero ali, professor. Ah, é verdade. Ó, professor, 0, 1, 2, 3, n igual a 4. Posso fazer até n igual a 4. Fazendo até n igual a 4, já dá para eu vou conseguir enxergar o que tem que ser enxergado. Ah, professor, posso ir até 10? Pode até. Né? Então, aí eu vou simplificar um pouquinho, né? Vou dar uma simplificada. Tem uma simplificadinha, né? Aqui, né, é x, né? Aqui é 2 vezes 0 é 0 mais 1. Dá o x. Aqui é menos x ao cubo sobre 3. Aqui é mais x na quinta sobre 5. E assim por diante. Ah, professor, mas não tem fatorial? Cadê o fatorial? Não tem, porque olha só a fórmula. A fórmula do arco tangente é 2n mais 1. Não tem fatorial. Então, eu não vou querer botar. Se não tem, eu vou dizer que também não tem. Tem fatorial. É assim. Tá? E aí vem a grande sacada. Né? Ó, se x é igual a 0,1, por exemplo, eu vou colocar o 0,1 no lugar do x. E vou fazer a conta. O que acontece? Tá? E aqui ele está botando, vamos supor. Quer dizer que eu posso pegar um número menor. Ah, posso pegar um número maior? Pode, mas eu quis pegar o 0,1. E daí o 0,1 já dá um limite ali para mim. O que acontece aqui? Olha só. Esse valor aqui já é pequeno. E eu vou dividir ele por 3. Vai ficar o quê? Menor ainda. Esse valor aqui é muito pequeno. E eu vou dividir por 5. Vai fazer diferença se eu disser assim, não, eu não quero botar isso. Vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Então, eu posso, né, eu posso aproximar, né, posso dizer que arco tangente 0,1 é igual a 0,1. Né? Posso fazer essa aproximação, porque as minhas parcelas são muito pequenas. Esse número aqui é muito pequeno. Ele não representa quase nada na resposta. Né? Isso a gente viu lá no Silab. Né? Então, os valores muito pequenos, ó, olha só. Quando eu entrei com esse número aqui, ele saiu com esse número aqui. Eu entrei com esse e saí com esse. Não é o mesmo número? Claro que é o mesmo número. Por que é o mesmo número? Exatamente por isso. O Silab jogou aquele 0,0001 aqui e ele se cansou e, na verdade, não se cansou, tá? Ele fez a conta e chegou no mesmo lugar. Porque essas parcelas são muito pequenas. Então, existe sim uma possibilidade, e a física e a engenharia fazem isso o tempo todo, né? As deduções de equações de Navier-Stokes, calor, não sei o quê, tudo considera isso. Então, que eu tenho valores muito pequenos, então eu descarto as potências grandes. Então, essa é uma ideia bem importante. Eu tenho valor pequeno, então eu descarto as potências grandes. Por que eu vou descartar as potências grandes? Porque eu tenho um valor pequeno e elevo uma potência grande. Vai fazer diferença? Não. Tá? Então, isso é usado para simplificar expressões. Certo? Então, você vê aqui um erro de 0,3%. Tá? Por exemplo, tá? Vamos ver um pouco de alguns resultados clássicos da humanidade. Então, no trabalho sobre relatividade, nosso amiguinho Einstein,
ele obteve essa relação aqui para a massa, né? Ou seja, ele obteve essa relação onde eu tenho uma massa zero e aqui ele tem um fator de correção, onde eu tenho uma velocidade dividido pela velocidade da luz, né? Ok, só uma informação. Onde m é a massa do objeto em repouso, C é a velocidade da luz. A energia cinética do objeto é a diferença entre a energia total e a energia em repouso. Então, o que acontece? Eu tenho, né, a energia cinética, vamos dizer assim, a fórmula geral da energia cinética é essa aqui. Esse fator de correção aqui, né, o que acontece? A velocidade da luz é um valor muito grande, comparado com qualquer V que nós possamos produzir aqui. Qualquer V, né? Você pega o, sei lá, o melhor carro que nós tivermos aí, nosso V vai ser muito menor do que esse C ainda, tá? Mas muito menos. Então, por isso que se eu pegar essa... Ou seja, esse fator aqui, né? Esse fator aqui, ele é sempre praticamente zero, de tão pequeno que ele é. Mas nos estudos lá do Einstein, ele verificou a existência desse fator e verificou que a energia cinética ela é calculada dessa maneira. Porém, entretanto, vocês estudaram na física que a fórmula da energia cinética é essa, né? 1/2 da massa do objeto vezes a velocidade. Então, mostre que quando V for muito pequeno comparado com C, ou seja, as nossas velocidades que nós andamos aí, né? Mesmo que você passe a 150 no pardal, esse V ainda é muito pequeno que esse C, tá? Então, ou seja, as nossas velocidades, a nossa expressão de energia cinética coincide com a física clássica de Newton. Ou seja, então quer dizer que essa expressão se reduz a essa aqui. Né? Que é a nossa... Então, vamos verificar. E isso é o polinômio de Taylor que faz essa demonstração. Então, mas isso tudo por quê? Porque o V sobre C é muito pequeno. Então tá, então vamos escrever a nossa expressão de energia cinética que o nosso amigo Einstein representou, né? Ele observou, e aí no lugar do M eu vou colocar a expressão que o Einstein, né, desenvolveu, que foi essa aqui, né? Então Einstein viu que a massa do objeto é essa aqui. Então, no lugar do M, eu vou colocar o M do Einstein. E aí, o que eu vejo? Que eu tenho o MC comum nas duas parcelas. Então, se o MC é comum nas duas parcelas, o que acontece? Né? Então, aqui nessa parcela, sobrou só um, né? E nessa parcela, sobrou toda essa parafernália aqui. Aí, o que acontece? Aí você vai folhear um livro, assim, o que eu faço agora? O que eu faço? Aí você vai folhear um livro de cálculo e vai ver, ou vai procurar no Google, vai, enfim, e vai descobrir que existe uma série de Taylor para essa expressão aqui, ó. Essa expressão tem a ver com essa? Tudo. Porque eu tenho um aqui, tem, e aqui eu tenho 1x ao quadrado. Ah, mas é menos, não interessa. Eu tenho 1 menos x ao quadrado. Aqui eu tenho 1 mais x ao quadrado. Vamos pegar por aí e vamos ver o que dá. Então, a expansão em série de Taylor para essa expressão aqui é essa. Né? Você foi lá, consultou na tabela geral da série de Taylor e verificou que a expansão para essa expressão é essa. Né? E aí, o que você fez? Bom, então, se eu pegar o x que está aqui e substituir por menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, né? Então, no lugar desse x, eu vou colocar, no lugar aqui tem um erro, né, professor?
Meu erro. Então, botar no lugar do x ao quadrado, né? O menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso. Eu vou conseguir, então, fazer as continhas. Então, tá. E aí, tocamos o barco. Né? Então, feito isso, o que vai acontecer? Opa. Então, feito isso, o que vai acontecer? No lugar do x, né, aqui tem menos 1/2, né, de x. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu acho que aqui... Ah, não. Não, aqui não pode ser esse x aqui, não. Não é porque ele vai botar 1/2 aqui. Eu acho que eu botei um... Depois eu vou encher... Ah. Ainda nem disso, meu... Não. É aqui. É aqui, ó. É. Esse aqui está errado. Não tem x, não é x ao quadrado, é só x. Agora vai ficar certo. Eu digitei um quadrado sem querer. Tá. Aí agora fica certo. Então, quando eu pego no lugar do x, né, eu venho aqui no lugar do x e coloco o menos v ao quadrado sobre c, tá aqui, ó. Então, o que aconteceu? Aqui era 1/2, né? E no lugar do x eu coloquei menos v ao quadrado sobre c. Então, ficou um número positivo. Se eu faço essa conta, divido por 2, dá 3/8. No lugar do x ao quadrado, no lugar do x, eu coloco v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, v na quarta sobre c ao quadrado. Faço essa conta, divido por 3 fatorial, deu 15/48. No lugar do x, né, eu coloco o v ao quadrado sobre c ao quadrado e assim por diante. Tá? Então, ele só reorganizou. Então, a grande sacada aqui foi ter encontrado uma expansão em série de Taylor para 1 sobre raiz de 1 mais x, né? Que foi essa aqui. A partir daqui... Professor, peraí, eu ia perguntar daquele menos 1 ali e eu vi ele aparecendo no próximo slide. Menos 1 aonde? O menos 1 lá do lado da raiz, de 1 sobre a raiz ali. Queria saber onde é que ele foi parar. Qual, esse aqui? Esse. Eu só estou mexendo com isso aqui, por enquanto. Eu só estou mexendo com o denominador. Eu não estou mexendo... Eu estou pegando as coisas por partes. Eu estou pegando só isso aqui. Sim. E trabalhando só com isso aqui. Tá? Beleza. E aí, então, eu só estou fazendo uma consideração por isso aqui. Depois que eu tiver uma conclusão sobre isso aqui, eu vou jogar essa conclusão aqui e aí eu vou concluir o problema. Aí ele vai entrar. Entendeu? Eu pego... Quando a gente tem um problema assim, a gente tem que pegar e analisar as coisas parte a parte. Então, eu estou analisando só o denominador. Tá? Aquele menos 1 ali, depois ele entra na história. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha só. Quando eu escrevi... Né? Quando eu escrevi isso aqui... Né? Repara isso aqui. Quando eu escrevi isso aqui agora vai vir aonde? Isso tudo aqui vai vir aqui. Então, no lugar dessa coisa grande aqui, eu vou colocar isso aqui. Certo? Ok. Então tá. Vou lá e coloquei isso aqui. E aí, olha só a tua dúvida. Onde está o menos 1?
Menos 1 está aqui. E aqui está o menos 1. Ó. O que é esse vermelho aqui? Esse vermelho é tudo isso aqui. Então, eu analisei só isso aqui e cheguei aqui. Tá? Bom, e aí o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Eu botei ali, parei, pensei e vi o seguinte. Esse 1 e menos 1, o que acontece com 1 e menos 1? Foi embora. 1 e menos 1 foi embora. Então, sobrou só isso aqui. Tá? Sobrou só isso aqui. Então, 1 e menos 1 foi embora. Depois, então, ó, quando o V for muito pequeno, ou seja, as nossas velocidades, quando o V for muito pequeno, né, comparado com o C, as parcelas com potência maior que 2, essa potência aqui, são muito, muito pequenas. Então, eu posso mandá-las embora. Mandei elas embora. Se eu mando elas embora, o que aconteceu? Sobrou isso aqui. Então, por que eu mandei as parcelas embora? Porque elas são muito pequenas. Porque V dividido por C é um número muito pequeno. Então, se eu elevar na quarta, vai ser um número menor ainda. Né? Se eu elevar 10 na menos 4 na quarta, vai ficar 10 na menos 16. Vai ficar menor ainda. Então, eu posso mandar tudo embora. E sobrou apenas isso aqui. E aí, o que acontece? O C ao quadrado dividiu por C ao quadrado. E aí ficou o quê? M0 vezes V. Que é a nossa fórmula de energia cinética. E aí, então, demonstramos o nosso problema. Então, você vê, é um problema que veio lá da física, né? O físico foi lá no outro, teve uma outra visão do universo e ele consegue mostrar, a partir desse recurso, né, da série de Taylor, ele consegue justificar a física mais básica, a física clássica, né? A física que é a física a olho nu, né? Que é a física que a gente consegue enxergar, né? Porque tem a física que a gente enxerga, que é a física newtoniana, né? E a física que nós não enxergamos. Essa que a gente não enxerga é a quântica, né? Ou seja, para mais ou para menos. Então, ela tem outras leis, só que essas leis, elas estão dialogando umas com a outra, né? E esse diálogo se dá por situações como essa, né? Então, porque V dividido por C é muito pequeno. Né? Então, o dia que o homem tiver uma máquina que consiga colocar um V próximo de C, né, que é 200 mil quilômetros por hora, aí nós vamos ter essa expressão em outro sentido. Certo? Mas qual é o objetivo meu nessa dedução aqui? Meu objetivo é mostrar que eu posso reduzir uma expressão. Eu posso pegar uma expressão, abrir em série de Taylor, né, e fazer a suposição clássica. Qual é a suposição clássica? Né? Qual é a suposição clássica? Né? Ó, maiores que 2 são muito pequenos, então podemos desconsiderar. Então, isso aqui é muito importante. É isso aqui que nós, né, que muitas vezes é feito. Eu deixei um exercício parecido no pós-aula, que é de uma indutância, né? Vocês têm que mostrar que, se eu não me engano, é I, L sobre R, uma coisa assim. Vocês vão descobrir lá. É algo mais próximo que vocês. Tá? Bom, então aqui eu fecho essa parte de série de Taylor, né? Que é o conteúdo da primeira área da disciplina, do primeiro capítulo, né? Não primeira área, do primeiro capítulo. Tá? E aí, então, nós vamos começar na aula que vem de forma mais incisiva, né? O segundo capítulo da disciplina.
Bom, então, o que vai tratar o nosso segundo capítulo? Eu não vou entrar assim, nos grandes detalhes desse segundo capítulo, mas agora nós vamos entrar num assunto que é bem pertinente, que é resolver equações, né? Raiz de uma equação. Então, na próxima aula, nós vamos entrar nesse assunto, né? E vamos, então, explorar basicamente dois métodos, né? O método da bissecção e o método de Newton. E aí, sim, nós vamos, então, poder resolver equações mais elaboradas, coisas que a gente não conseguia, por exemplo, resolver, sei lá. Quem sabe resolver essa equação? Ah, professor, usa a Bhaskara para x na terceira? Não dá. E aí? Então, nos próximos capítulos saberemos. Eu não vou entrar nisso, faltam 10 minutos, mas eu não vou entrar nisso. Tá? Semana que vem eu começo do zero, melhor. Bom, o que nós temos de atividade agora? Pós-aula. Ela ainda não está aparecendo, mas ela para vocês, mas para mim já. Então, eu deixei para vocês 8 exercícios, né? Que vão nessa linha, né? Então, por exemplo, essa série aqui, né? Essa série aqui, ela converge para um valor. O que quer dizer converge para um valor? Quer dizer que, se você pegar, vou botar aqui, vou botar 5. Ah, posso menos, professor? Posso mais? Eu joguei 5 porque me deu vontade de 5. Fica a critério de cada um. 2n mais 1 vezes 4. Então, se é na 5, então como eu vou trabalhar aqui? Menos 1. Menos 1 na 0. Sobre 2 vezes 0 mais 1 vezes 4. Mais. Vezes 4. Mais. Já entenderam, né? Menos 1, né? Mais. Menos 1 na quinta. Sobre 2 vezes 5, mais 1. Então, eu vou fazer, no caso aqui, as 6 parcelas. E vou somar tudo e vou ver para onde essa soma está me levando. Certo? Então, essa é uma questão onde eu tenho que abrir a soma e ver para onde a soma está me levando. Isso é convergência, né? Isso quer dizer convergência. Para onde a soma vai me levar? Não vou dizer para onde, porque é interessante vocês descobrirem. Tá? Então, tem que fazer a continha. Né? Como é que a gente faz a continha? Ó, menos 1 na 0 é quanto? É 1. Né? 1 vezes 4 dá 4, 0 sobre 1. Então, primeira parcela. Mais. Menos 1 na 1 é menos 1. Então, menos 4 sobre 2 mais 1, 3. Feito isso aqui. Olha a próxima. Mais 1 positivo, 2 mais 2, 4 mais 1, 5. Vezes 4, mais 5. Agora, mais menos 4 sobre, aqui eu já vou chutar um 7. Eu sei que é um 7 porque eu estou vendo que tem um padrão, né? 1, 3, 5, 7. E assim por diante. Mais, até chegar em menos 4, né? Menos 1 vezes 4 sobre 10 mais 1, 11.
Então, se eu faço toda essa conta, esse número vai ser próximo de π, vai ser próximo de π mais e, vai ser próximo de π ao quadrado ou vai ser próximo de e? Descobrir. Basicamente, eu fiz exercício, só não dei a resposta. Tá? Então, as séries, por exemplo, os números que vocês têm dentro das calculadoras de vocês são aproximados dessa forma, né? Os números tipo pi, número de Euler e essas coisas. De novo, aqui o número de Euler, né? A soma que melhor aproxima o número de Euler. Então, quando ele fala a soma que melhor aproxima o número de Euler, o que eu sei? O número de Euler é aproximado pela série, né? X na n sobre n fatorial. Né? Então, se o número de Euler é aproximado por essa série, eu sei que na x é igual a 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x na 3 sobre 3 fatorial, mais x na 4 sobre 4 fatorial. Bom, quem é o número e? O número e é e na 1. Bom, e na 1. Já dei a resposta. Tá? Já dei a resposta. Só não marquei ali. Beleza. Próximo. Esse é outro problema aqui de... Vocês já fizeram parecido com aquele... Com a videoaula. Outro. Esse aqui é legal de integrais. Vocês vão ter que ir lá na tabela do... Né, ele está pedindo até o 9º grau. O arco tangente, né, de x, você vai pegar a expansão do arco tangente, que agora não estou lembrado, você vai ter que ir na tabela, então ver na tabela. Nós fizemos um exercício parecido, tá? Que é aquele exercício do seno de 3x ao quadrado, bem parecido. Então, segue aquela mesma ideia daquele exercício que você não vai ter problema. O que mais? Aqui ele dá uma série, que é nossa linda fórmula do binômio estendido. E aí a mesma ideia, né? O que acontece? Só que aqui, o que vai acontecer? Ele deu essa série aqui, né? Então, 1 mais x na k. Né? Então, você vai olhar para x ao cubo mais 1 na 8 e vai pensar no seguinte. Bom, o k é 8, óbvio. Né? Então, a série aqui ficou k, n, né? Tudo já é dado. Então, esse n é esse aqui, o k é esse aqui, é o próprio 8. Só que o meu x aqui, ele não é só x. O meu x aqui é x na terceira. Então, é x na terceira elevado na n. Então, a minha série aqui, onde tem x, vai vir quem? Vai vir x na terceira. Então, na hora de eu abrir, vai ficar quanto? Vai ficar 1 mais k, x na terceira, mais... Lembrando que esse k aqui é o contador, né? No caso, o k aqui é o 8, né? Então, onde tem o k, você vai botando 8. E vai abrindo. Se quiser abrir só até 3, abre só até 3. Até x... Se quiser abrir só essas 4 parcelas, abre só até essas 4 parcelas. Na verdade, também está outro exercício que já dei a resposta. Né? Deixa eu ver. Dei mais um exercício do início da aula. Tranquilíssimo. Também mais do início da aula.
E esse aqui é daquele exercício semelhante aí àquele da energia cinética, né? Você vai considerar essa expansão aqui, certo? E vai ver qual a opção. Na verdade, lá na aula eu já dei a resposta. Né? Mas tentem mexer nele, que é um exercício bem legal. Tá? Bom, então era isso. Tentem fazer esses exercícios, eu acho eles bem legais. Tá? Já vou abrir eles para vocês. Não fiquem apavorados, eu sei que alguns ficam apavorados, mas não é. Tudo muito simples. Certo? Vou salvar e mandar esse vídeo para vocês. Menos de 1 minuto, estou indo embora. Até semana que vem.